Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, sejam muito bem-vindos para o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Estamos iniciando aqui, hoje, dia 11 de maio de 2022, rogando a Jesus, o Mestre Maior, o amparo, a proteção, a inspiração a todos nós, que possamos estar amparados por um bom amigo espiritual, que nos ajude a aproveitar bastante aquilo que estudaremos nesta noite. Um abraço que deixo aqui sempre a todos aqueles que acompanharão em outros dias, não conseguem acompanhar conosco aqui online, mas sei que muitos acompanham esses estudos em outros dias. Então fica aqui o nosso abraço, nosso voto de muita paz. Uma boa noite aqui, querida amiga Ivani Santos. Tudo bem, Ivani? Bem-vinda aqui pelo Instagram. Os amigos e amigas aqui chegando também pelo Facebook. A nossa amiga Loiva Carnope, boa noite, dizendo pronta para mais uma noite de estudos. Que bom, né? Essa alegria, essa disposição de querer estudar, isso é muito bom. Thelma Fonseca, muito bem-vinda, boa noite. Querida amiga Fátima Marcaça Baldo, aqui de Bebedouro. Zuleide Carvalho, muita paz, você também, Zuleide, muito bem-vinda. Abigail, muito bem-vinda, Abigail, boa noite. Assim seja, bons estudos para todos nós, né? Querida amiga Jane Mendonça, aqui no Insta também, muito boa noite, com as bênçãos de Deus, assim seja. Giselda Fontanese também, deixando aqui seu boa noite, muito bem-vinda. Na semana passada, pessoal, nós estudamos, relembrando, nós começamos o estudo da Lei de Destruição, capítulo 6, da terceira parte do livro das Leis Morais. E é um capítulo mais longo, nós vamos hoje dar prosseguimento, e creio que ainda precisaremos da próxima semana também, para concluirmos o estudo dessa lei, Lei da Destruição. Tem muito assunto para ser tratado nesse capítulo aí. Então, hoje nós vamos começar pelo tópico flagelos destruidores, que é bastante interessante, na questão 737. Querida amiga Elaine Munhoz, aqui também, muito boa noite, muito bem-vinda, Elaine. E aqui também no Face, a Márcia Fialho, Larissa Melo, bem-vinda, Cleusa Bueno, muito bem-vindos todos vocês, que alegria perceber a presença de vocês a cada noite de estudos, fico muito feliz com isso. Então nós vamos iniciando, canequinha nova aqui, olha só o Kardec, presente de uma querida amiga, trabalho muito bonito, Gostei muito. Amiga Kellen Toledo, que faz esse trabalho em canecas. Deixo aqui minha gratidão a essa amiga querida. Nós vamos então, mais amigos aqui chegando e amigas também, Simone Otávio, Rita Tavares, boa noite. Leonora Noal, muito legal, pessoal, muito bem-vindos. Vamos lá então para a questão número 737, tá legal? E Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento?
Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então vejam que resposta interessante, né? Quantas informações que os Espíritos nos dão aqui nessa resposta. Primeiramente, vamos analisar assim, né? O flagelo, quando a gente fala flagelo, a amiga Silvia Guerra, bem-vinda Silvia, boa noite, viu? Quando a gente fala flagelo, a gente poderia então entender como epidemias, né? Fome em larga escala, inundações, terremotos, no sentido assim de uma calamidade, né? De uma catástrofe. São várias espécies aí, várias formas de se apresentarem, né, os flagelos. Poderia até ser entendido aqui como um castigo, né, traduzido como castigo, mas jamais, né, nós que conhecemos informações a respeito do Criador pela doutrina espírita, jamais pensaríamos que Deus castigaria a humanidade, né? Então esses flagelos a gente vai compreendendo que geralmente são fenômenos naturais, muitos deles, né? Muitos são fenômenos naturais, que ocorrem devido às circunstâncias da natureza mesmo, né? Que são provocados naturalmente, né? Por exemplo, né? Os terremotos. Então, assim, muitos desses flagelos são decorrentes, são fenômenos naturais. E tem outros que são consequências também, né? Da ação do ser humano, até da negligência nossa, né, dos seres humanos, que muitas vezes acabamos por provocar certas situações que não haveria necessidade de sofrê-las, né? E os Espíritos dizem, então, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Então, aqui nesse ponto, né, pessoal, eu acho muito interessante, querido amigo Geraldo Magela também aqui com a gente, bem-vindo, viu, Geraldo? Eu acho muito interessante nesse ponto que nós só vemos, em geral, né, o momento presente. Quando a gente analisa uma situação, a gente tem o nosso ponto de vista muito focado na vida presente, né, nessa nossa vida aqui atual, nessa nossa existência, melhor dizendo, né? Então a gente vê muito presente, a gente não tem aquele olhar de futuro, de imaginar o que pode acontecer dali para frente, que consequências irão acarretar de acordo com aquilo que estamos passando hoje, né? Então os Espíritos dizem, preciso é que se veja o objetivo, né? Para que os resultados possam ser apreciados. Então, pensarmos quais são os objetivos que Deus permite os flagelos que eles ocorram em nosso meio aqui na humanidade, né? No planeta Terra. Porque tudo tem um objetivo, nada é de forma desnecessária, né? Ou refere-se a consequências das nossas ações, ou são fenômenos, né? Que decorrem de revoluções do planeta. Então esses flagelos, está muito claro aqui, que eles nos fazem progredir mais depressa, né? Os Espíritos estão deixando muito claro isso, que apesar do momento presente, a gente olha para aquele flagelo, a gente diz, que calamidade, né? Nós imaginamos assim, por que Deus permite isso? A gente só vê o hoje, só o momento presente. A gente, por exemplo, a pandemia que nós estamos, né, graças a Deus aí,
e a ação humana com as vacinas, estamos aí praticamente, esperamos, né, deixando essa pandemia, mas não sabemos ainda também. Então, mas assim, enfrentamos um momento difícil de pandemia. Então, se a gente olhar apenas para o momento que vivemos, muitas pessoas lamentaram, não entenderam o porquê, se revoltaram, se desesperaram, né? Mas os Espíritos estão dizendo que esses flagelos nos ajudam a avançar, progredir espiritualmente. Porque vejam a frase que eles dizem, né? Para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então vejam, se não fossem os flagelos, pode ser que a gente demoraria muito para avançar, conquistarmos, né, progresso tanto moral quanto intelectual, nos dois aspectos. E esses flagelos fazem com que a gente acelere, com que a gente progrida mais rápido, né? O Neto colocando aqui, passamos por várias catástrofes na história da humanidade para purificar e progredir. Então, o Neto lembrando aqui, né, a história passada aí de quantas catástrofes, né? A gente poderia até se lembrar, né, lembrando aqui pela fala do Neto, se a gente pensar, por exemplo, até na Terra pré-histórica, quantas revoluções no planeta, transformações, os oceanos mudando de lugar, né? Então, assim, isso tudo, na hora que acontecia, era o caos, né? Mas depois, terras novas eram descobertas com possibilidade de vida mais abundante, as coisas foram se ajeitando no seu lugar. Então, assim, vendo apenas o momento presente, a gente vê o caos. Mas se a gente tiver olhos de ver o futuro, né, algum tempo depois, imaginar o que possa ocorrer a partir dali, fica claro que vai haver um progresso, né? Vai haver benefícios, quer dizer, daquele mal tira-se algo de bom, tira né? Não é apenas o mal, vai sair algo de bom daquele mal. Legal, Neto. Obrigado pela tua participação aí. A Loiva Carnop dizendo aqui, né? Segundo Miramês, no livro Filosofia Espírita, os flagelos destruidores são meios usados para acordar as almas que não desejam despertar para a luz de Deus. Olha que bela colocação, né? Do Espírito Miramês. Obrigado, Loiva. Olha só, muito legal, né? Meios para acordar almas que não desejam despertar. É muito interessante essa visão, né? Porque, pessoal, a gente vai cada vez mais percebendo que os Espíritos estão tentando nos despertar, né? Para que a gente tenha visão de espíritos imortais. Para que a gente não fique preso apenas essa visão terrena, né? Para que a gente não se sinta o corpo apenas, né? O corpo é nosso instrumento de ação na Terra, mas para que a gente tenha olhos espirituais, de espírito, de imortal, para que a gente perceba com maior abrangência as coisas que acontecem, né? Concluindo só aqui, vamos ver. Porque, por exemplo, a pandemia, né? Eu fiquei pensando, quantos progressos surgiram com a pandemia, né? A gente poderia pensar, por exemplo, apenas no campo material, o uso da internet, como que foi, né, acelerado. Mesmo no meio espírita, né, a gente vê as lives, a comunicação tão fácil, né, entre locais distantes, nós nos aproximamos, nós conhecemos amigos, né, que é de lugares distantes que não conhecíamos, ficou tudo fácil. O centro espírita veio para dentro do nosso lar, né? Porque com essas lives a gente teve uma interação muito grande, até o trabalho profissional com o home office, que já era utilizado, mas foi para muito maior escala, e perceberam benefícios, né, do home office, tanto que empresas continuam com essa forma de trabalho. Então a gente percebe que até daquilo que é mal vai surgindo muito progresso, muitos avanços, né? Evani dizendo, infelizmente tem pessoas que nada entenderam, né? E assim nada mudou, espíritos endurecidos.
Então, Evani, lembrando uma ocorrência, porque tem realmente muitas pessoas que não perceberam nada além do caos, né? Nada além da tragédia e não tiveram esse olhos de ver que disse o Cristo, né? A gente precisa ter essa visão um pouco mais dilatada. Porque na questão, a Zuleide também dizendo aqui, oi Zilma Siqueira, boa noite. A Zuleide dizendo, como diz o ditado, há males que vêm para bem. É justamente, né? Aquela ideia que a gente nunca pode focar apenas no lado ruim das coisas, né? A Silvia dizendo, poderíamos dizer que na pandemia houve um avanço na divulgação do Espiritismo. Deixa eu ver aqui até no note, porque cortou ali no celular. Houve um avanço na divulgação do Espiritismo. Muitas pessoas tiveram acesso a conteúdos espíritas e conhecer pessoas em lugares distantes, né? Aproximando espíritos amigos separados pela situação geográfica. Que legal que a Silvia coloca, né? Porque realmente foi isso, né? Olha quantos benefícios, e isso que a Silvia está destacando aqui é algo muito legal, porque o Espiritismo chegou na casa daqueles que não são espíritas. É muito fácil você acessar a internet e assistir uma live, uma palestra ali online, né? E ver o que te interessa ou não. Quer dizer, muitas pessoas puderam ter acesso porque às vezes teria o receio de ir à casa espírita, né? E nós tivemos possibilidade de participar de palestras que provavelmente não teríamos condições fisicamente, né? Transportando para algum lugar distante. Então, muito legal isso, né? Maria Helena Bution também aqui com a gente, Ana Lúcia Olive, muito bem-vindos. E só fechando essa questão, eu vou trazer aqui junto dela a questão 739, que diz assim, mas muitas vezes o bem que deles resulta, somente as gerações vindouras o experimentam. Então, para a gente perceber essa questão que comentamos, né? Às vezes a gente não vê o resultado no momento presente. O fenômeno acontece, né? O flagelo acontece, mas vai se perceber os benefícios lá adiante, em futuras gerações. Mas a gente tendo esses olhos de ver, imaginar que aquilo vai resultar num bem, né, faz com que nós não sejamos pessoas pessimistas, né, pensando que Deus está descuidando da humanidade, que está permitindo algo de ruim, mas para que a gente compreenda que desses males, para nós, né, males no momento presente, resultarão muitos benefícios, né? Tudo bem aí nessa questão, pessoal? Deixa-me ver aqui se tem alguma colocação. Às vezes não consigo acompanhar na hora, passa meio rápido, né? Ana Lúcia Olive dizendo aqui, estamos aqui por causa da pandemia. Então, né? Quanto que a pandemia fez com que nós ficássemos, né, muito mais caseiros, né, acompanhando tudo pela internet. E, por exemplo, esses estudos que a gente realizou aqui, 2 anos já estudando, né, que para mim foi uma benção. Eu, para mim, assim, aprendi muito para preparar esse estudo, estudando aqui para trazer alguma coisa, né, dentro das minhas possibilidades. Então, a gente precisa ver esse benefício que surgiram com isso, né? Rô Marcondes, tudo bem, Rô? Muito bem-vinda, querida amiga. Gostou da caneca, né? Então, essa caneca eu gostei, viu? Olha só, que chique, né? Canequinha aqui do Kardec, ganhei um presente de uma amiga muito querida aqui da minha cidade. Faz esse trabalho bonito aí em canecas. Vamos lá, então. Vamos para a questão agora 738, tá? Até deixar o nome aqui da amiga, né? Se alguém quiser fazer encomendas para ela, que ela faz, é a Kellen Toledo, basta pôr lá no Face, Kellen Toledo, Kelly com K, 2 L's, e encomendar lá a sua caneca. Bom, 738. Para conseguir, a Marise Quintão de Menezes aqui também, muito boa noite, bem-vinda.
para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha que pergunta interessante, né? Porque se os espíritos disseram que os flagelos ajudam ao progresso, Kardec, que é muito esperto, perguntou, né? Mas precisaria ser tão doloroso? Não podia ser de outra forma para fazer esse progresso? E olha a resposta que os espíritos dão. Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Vejam que interessante, né? Eles estão dizendo aqui, né, respondendo a Kardec, que Deus utiliza meios de nos fazer progredir todos os dias. O que acontece é esses meios através do conhecimento do bem e do mal. Quanto mais a gente conhece, porque Deus nos oferece o conhecimento das leis, né, divinas. Quantos missionários vieram? Jesus deixou o evangelho maravilhoso, né, com ensinos, com um manual de vida prática no bem, né? Então nós temos o conhecimento do bem e do mal. Então vejam, se nós nos dispomos a seguir esses ensinos maravilhosos que esses mensageiros, que esses missionários deixaram, a gente avança, né? Então veja, são os meios que Deus utiliza todos os dias, porque todos os dias nós temos possibilidade de escolher o caminho do bem e avançar. Só que nós nem sempre seguimos, aproveitamos esses meios que Deus oferece, pela nossa negligência, pela nossa rebeldia. Muitas vezes a gente toma outro caminho, escolhe o caminho do mal, né, e deixamos de avançar. Por isso que muitas vezes surge a dor à nossa porta, né? Bate à nossa porta, porque para nos despertar, para nos mostrar que algo não vai muito bem. E esses flagelos são essas formas de despertamento, como bem mostrou lá a amiga Loiva, né? A fala do Espírito Miramês. Então, se nós fôssemos menos negligentes, né? Mais decididos a escolher o caminho do bem, porque vocês concordam, muitos de nós dizemos assim: o Evangelho é muito difícil para seguir o Evangelho, isso é para Jesus, né? Não é isso, é para Jesus. O Livro dos Espíritos nos diz, nós já estudamos, que Jesus é o modelo e guia, né? Ele é guia porque mostra o caminho que conduz ao reino de Deus. E é modelo porque é para ser copiado. Se Jesus é para ser copiado, é para que nós façamos como ele fez, dentro das nossas possibilidades, mas que trabalhemos para conseguir isso. Não adianta ficarmos alegando que o Evangelho é muito difícil. É difícil, é lógico, mas a gente precisa ver até que ponto nós estamos tendo boa vontade para tentar, a cada dia, né, vivenciar um pouquinho mais de acordo com essas orientações do caminho do bem, né? Então eles dizem, o homem, né, o ser humano, muitas vezes é castigado no seu orgulho. A gente pode entender isso, né? Essa palavra castigo a gente tem que ter um cuidado, porque Deus não castiga. Esse castigado é no sentido assim, que a gente sofre as consequências, né, das más escolhas que nós fazemos. Muitas vezes pelo nosso orgulho, né, pelo nosso egoísmo, a gente escolhe mal, a gente pensa muito em nós, né? Então fazemos más escolhas e sofremos as consequências, né? Aí é como se dissesse que nós fomos castigados no nosso orgulho, né? Então é nesse sentido. Então, para ficar claro que Deus nos oferece todos os dias o meio de progredir, mas que algumas vezes são necessárias a presença desses flagelos que nos fazem, como eles disseram, progredir em poucos anos o que demoraria séculos, né? Fica muito claro, então, essa colocação aí. O que mais aqui? A Maria Helena dizendo, né? Com certeza a pandemia levou muita gente para o centro espírita.
foi uma ótima, né, possibilidade de pessoas conhecerem o Espiritismo, porque muitos às vezes tinham uma impressão falsa, né, muitos têm uma impressão falsa da doutrina, né, imaginando que seja isso ou aquilo, e a hora que conhece, a pessoa passa a entender e perceber a beleza, né? A Jane dizendo aqui no Insta, muitas vezes só aprendemos pela dor. Isso, é isso mesmo, né, Jane? A opção da dor é nossa, né? O amor ou a dor, mas muitas vezes, infelizmente, ainda preferimos a dor, né? A Elaine colocando aqui uma solicitação para participar. Você quer falar alguma coisa aqui? Entrar comigo na tela, Elaine? Ou é só para participar aqui na digitação mesmo? Eu não sei se eu consigo te trazer aqui para a tela também. É isso? Só me dá esse retorno. O que mais aqui? Tati Inácio, querida amiga também. A Leonora dizendo, o bom de hoje, né, foi perverso ontem, devido às nossas más escolhas. Então, é aquela ideia, né? Nós estamos no processo, né, Leonora, de evolução constante, né, progresso, tudo progride. Então, nós todos já tivemos um passado sombrio, mas estamos aí tentando nos melhorar, né? Isadora também, querida amiga, muito boa noite, bem-vinda. Que legal. Colocando aqui, precisamos enxergar mais. Deixa eu ver que travou aqui. Mais os singelos sinais de Deus. Isso aí, Isadora, muito legal. A gente às vezes não consegue, né, ter essa visão mais dilatada. E aqui, pessoal, acho que fica mais um reforço para a gente, né, para que a gente vá compreendendo que a doutrina nos chama a isso, para que nós tenhamos essa desenvolvimento dessa visão de imortais que somos, para que a gente não olhe tudo com os olhos de um mortal, né, parecendo que nós somos o corpo, que a gente enxergue a vida com olhos de espíritos imortais, que a gente compreenda que o corpo é muito pouco diante do espírito, né, que nós vamos falar uma questão aí mais à frente sobre esse sentido. A Lúcia Ferreira também aqui, boa noite. Maria José, muito boa noite. Vamos então para 738A. Mas, nesses flagelos, olha que interessante, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? É essa questão que eu já estava adiantando um pouquinho antes. Porque as perguntas de Kardec são muito inteligentes, né? Porque se o flagelo vem e geralmente, né, no momento que ele acontece, muitas vidas são perdidas, vamos dizer assim, né? Muitos desencarnam com os flagelos, né? Então ele está dizendo, pode morrer, né, pode desencarnar o homem de bem como o perverso. Então será justo? E os espíritos respondem, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Olha a frase que eles dizem agora. Os corpos são meros disfarces com que eles, né, espíritos, aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Que resposta maravilhosa, né? Totalmente relacionada com aquilo que estávamos comentando, a nossa visão de um ser imortal que somos.
Quando nós estamos encarnados, né, muitos de nós, é muito comum, até eu acho que uma grande maioria ainda da humanidade ainda tem uma forma de ver quando encarnado e outra forma de ver quando desencarnado. Aqui nós enxergamos o momento presente, valorizamos coisas diferentes. Para nós aqui buscamos coisas que no mundo espiritual tem pouco valor, né? Então, quando a gente está aqui encarnado, enxergamos o mundo de uma certa forma. Quando estamos desencarnados, a nossa visão modifica, né? A gente passa a ver com os olhos do imortal. Mas que bom se nós já conseguirmos desenvolver essa visão mais abrangente aqui, enquanto encarnados, né? Tendo essa visão de um espírito imortal. Porque a vida é um período muito curto, eles dizem, né? Só que a gente se agarra tanto a essa vida material que parece que para nós é a única. Nós não conseguimos, mesmo nós espíritas, parece que focamos muito na existência atual. Temos dificuldade de imaginar outras existências, parece que não pensamos que continuaremos, né, reencarnando. A Eliane Ferreira Gomes, querida amiga, dizendo aqui: enquanto poucos seguem os ensinamentos do meigo Rabi da Galileia, milhares de espíritos inteligentes para o mal alimentam a mente dos desavisados pelas maldades. E, infelizmente é o que ainda se vê, né, na Terra, uma minoria, eu creio, né, Eliane? Porque esse mal ainda está presente, mas a maioria não está voltada para a maldade, né? A maioria já procura paz. É que o mal ele é tão forte, né, tão ousado, que muitas vezes o mal se impõe, né, sobrepõe, e parece que é a maioria dessa forma, né? Amiga Loiva dizendo, segundo Joana de Anjos, né, com Divaldo Franco, no livro Liberta-te do Mal, a lei de destruição sempre alcança todos aqueles que se lhe encontrem programados para sofrê-la. Nesse livro tem um capítulo intitulado Ante os flagelos destruidores. Muito bom. Legal, viu, Loiva? Obrigado aí. A Loiva deixando então a sugestão, né? Quem se interessa por esse assunto, que realmente é fascinante, né? Procure então o livro Liberta-te do Mal, de Divaldo Franco, né? Joana de Ângeles. Porque está dizendo, ela destacou, né? Que a lei de destruição sempre alcança todos aqueles que se encontram programados para sofrê-la. É aquela ideia, pessoal, não tem injustiça, né? Quando alguém, por exemplo, um desencarne coletivo, a gente vê falar, né? Muitos desencarnam por causa de um flagelo, aí, vamos dizer. Então, é lógico que isso não é por acaso, existe ali uma necessidade espiritual, né? São aqueles, como diz aqui, né, Joana de Anjos, que serão alcançados porque tem aquela necessidade de enfrentar determinada situação. Deus não é injusto, Deus não castiga, são as nossas necessidades reencarnatórias, né? Muito bem colocado. O que mais podemos dizer aqui? Olha só que eles colocam também nessa resposta. Os espíritos são os filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Gente, vamos prestar bem atenção nessa frase. A solicitude de Deus quer dizer a atenção de Deus, a preocupação de Deus, o cuidado de Deus é com o espírito, não é com o corpo. A gente precisa compreender isso. Porque é lógico que é importante permanecermos vivos, senão Deus, permanecermos encarnados, porque senão Deus não nos dotaria com o instinto de conservação, que já estudamos, lei de conservação. Mas se acontece a morte do corpo, nós precisamos compreender que a atenção principal de Deus é com o espírito. Ele está preocupado com a nossa evolução, com o nosso progresso, que a gente consiga alcançar logo uma condição de paz, de felicidade, que é conquistada com o progresso espiritual. Então Deus volta a sua atenção para o espírito. Olha o exemplo belo que eles dão aqui. É como uma guerra, que os uniformes são rasgados, né, perdidos,
os uniformes são estragados. O general não está preocupado com os uniformes, ele está preocupado com os soldados. É o mesmo exemplo de Deus. Ele não está preocupado com os corpos, ele está preocupado com a essência, que somos nós, espíritos. Então a gente precisa compreender, não ficarmos tão apegados ao desespero, por exemplo, de uma desencarnação. Isso é natural, é normal. Nós sabemos que sentimos a falta, a presença da pessoa, né? Sentimos a saudade, mas não é para ter desespero, né? Acho que a gente já aprendeu que o desespero não deve fazer parte nessa hora, porque Deus faz tudo muito certo, e esses flagelos que tiram muitas vidas, sim, como vimos, né? Quantos desencarnaram na pandemia, por exemplo, mas os espíritos estão progredindo, né? Os espíritos continuam e vão voltar cada vez melhor. Então são experiências mais difíceis, mas que estão contribuindo para o nosso progresso espiritual, né? Vamos agora, deixa eu ver o horário aqui, vamos para a questão 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, quer dizer, para o ser humano, né? Sempre repito, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então eles confirmam aqui que os flagelos são provas que nós enfrentamos. Nós sabemos, já ouvimos muito isso. A pandemia foi uma grande prova, né? Uma provação coletiva global, né? Todo o planeta enfrentou essa provação, né? Então aqui está deixando muito claro que os flagelos acabam sendo ocasiões de exercitar a nossa inteligência. Porque vejam, vamos pegar, a gente fala muito da pandemia porque é o flagelo do momento aí, né? Mas outros acontecem, né? Mas vamos pegar o exemplo da pandemia. Quanto que essa pandemia fez com que o ser humano trabalhasse rapidamente para descobrir a vacina, né? Isso aí está ajudando a desenvolver inteligência, progresso intelectual, melhores condições de vida. E outros flagelos que o ser humano também passa a agir de forma preventiva para que novos não ocorram, né, para amenizar o problema que ocorreu. Então tudo isso contribui para o progresso intelectual, faz com que o ser humano desenvolva tecnologias, né, recursos, instrumentos para melhorar a condição. Isso é progresso, força o progresso, né? Então, a Ivani dizendo, para quem não entendeu a pandemia, colocou a culpa na China. Tem tudo isso, né, Ivani? E aí eles dizem aqui também, vejam bem, nós falamos aqui de um benefício que gerou a nível de inteligência, mas gerou também benefício no sentido de demonstrar paciência e resignação. Olha só, nós fomos convocados a manter um certo equilíbrio, né? Uma certa postura para não entrar em pânico, né? Muitos de nós acabaram sendo tomados do medo excessivo, do pânico, né? Que faz muito mal. O ideal era que mantivéssemos uma certa fé, uma certa resignação, paciência diante da adversidade que enfrentamos, né? E isso, então, ajuda com que a gente vá desenvolvendo, porque se não tem outro jeito, temos que lidar com o problema. E é melhor que nos mantenhamos em condições mais tranquilas dentro da possibilidade, né? Oi, Olga Siqueira, bem-vinda. E aqui diz também, né, manifestarmos também sentimentos de abnegação e amor ao próximo. Olha que coisa maravilhosa. A pandemia nos despertou ainda mais para a necessidade
da fraternidade, né? Da caridade, de olhar o outro. Quantas pessoas, né, se viram em situação lamentável de perda de emprego, né, numa situação difícil de se manter, de subsistência, que passaram a depender da ajuda de outros. Felizes aqueles que tiveram essa, dentro das suas possibilidades, é lógico, mas que socorreram, né, de uma forma ou de outra, ou financeiramente, ou através de palavras solidárias, de formas de sustentação, né, mesmo moral, apoio, de consolo. Então, assim, se nós tivermos essa visão de imortais, perceberemos que despertou em nós muitas coisas, nos convocou a muitas coisas boas. O exercício da inteligência, da paciência, resignação e fraternidade e caridade, né? Então, para a gente ver quantas coisas decorreram desse mal que tomou conta do planeta, mas que nos convidou, né? Despertou em nós esses valores. A Fátima Baldo dizendo, né? Muitos foram mais solidários, socorrendo irmãos famintos. Então, nesse sentido também foi muito necessário, né? E a gente sabe quantas pessoas foram solidárias, né? Quantos que dentro das suas possibilidades socorreram em vários sentidos, né? Percebendo a necessidade, fez até que um governo, né, que se movimentasse para gerar benefícios. Então, é uma forma de despertar esse interesse de enxergar o outro, né, da solidariedade, da compaixão. Despertou em nós esses, né, sentimentos melhores. Por isso que tem até uma frase que diz, né, que a gente não pode voltar ao normal, a gente tem que voltar a um novo normal, né? Voltar com essas lições de vida, com essa valorização maior dos relacionamentos, que a gente sentiu-se tão distante do contato com os amigos, com as pessoas, né? Que a gente passou agora a valorizar muito mais uma presença, né, de um amigo, de uma pessoa querida, que a gente aprendeu muito com isso. E então, se são provas, né, como eles estão dizendo, nós podemos triunfar ou fracassar, né? Estamos diante de uma prova. Depende de cada um de nós, a boa vontade, o esforço, né, a fé, a resignação, como foi colocado aqui. Então, diante de uma prova, tem aqueles que lidam bem com ela e tem aqueles outros que não acabam acertando com essa prova, né? Acabam sofrendo muito e não tirando proveito dela. Tudo bem nessa questão aí também, para a gente avançar mais um pouco. Vamos ver se dá para ler mais algumas, apesar de que o assunto aí é bastante, né, profundo, né? A gente acaba se detendo mais nas questões. Na 741, Kardec pergunta: dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Conjurar no sentido, né, de prevenir, evitar. Então, é dado ao homem evitar os flagelos que o afligem? Porque eles vão comentar isso na resposta. E eles respondem: em parte é. Quer dizer, podemos evitar em parte. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes o agrava pela sua negligência. Então eles estão dizendo que, em parte, sim, porque muitos flagelos
resultam da nossa negligência, como foi dito. O ser humano age de uma forma negligente que desencadeia, né, problemas, né? Quanto que a gente vê aí com essas, por exemplo, muitas inundações, né, que tem também a participação do ser humano, que não é previdente, que não é zeloso até com o descarte de lixo, de tantas outras questões que acabam gerando muito maiores, né, problemas com essas inundações e tantos outros problemas poderíamos pensar que resultam da negligência, da imprevidência, né? O ser humano às vezes não precaveu, não cuidou para evitar o problema. Então muitos decorrem da imprevidência. E aí eles dizem, à medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, vai podendo evitar, né? Aqui com a gente também a Maju Melo, né? Maju Melo. Boa noite, Maju, bem-vinda, viu? Fica à vontade. Então a gente percebe a cada dia, né, novas tecnologias, porque conforme o ser humano desenvolve conhecimento, né, vai precavendo, vai cuidando para se evitar novos flagelos, e a experiência que se adquire com o enfrentar de um flagelo, o ser humano vai tirando lição daquilo, né, e criando condições alternativas, novas tecnologias para se evitar esse problema, né? E aí eles alertam que alguns desses flagelos estão nos decretos da providência, quer dizer, algumas situações difíceis que enfrentamos na Terra não dependem, né, da ação do ser humano e nem teríamos como evitar. Como eles dizem, né, decretos da providência são aqueles que nós teríamos que enfrentar, né? Não conseguimos evitá-los, né? Apenas cabe aí conviver com aquilo de uma melhor forma possível, né? Porque esses flagelos que estão nos decretos da providência são esses que visam o progresso, né? Que nos ajudam a avançar, a progredir, como disseram, né? Então, assim, se Deus permitiu que aquilo ocorresse, voltando a dizer, é para que a gente perceba que daquele mal vai resultar um bem maior, né? Para que a gente não fique vendo apenas o momento presente da dor, da aflição, e a gente possa perceber que aquele mal do momento presente vai ajudar muito novas gerações, progresso da espécie humana, né? Então, para a gente ter essa visão. Gente, sobre os flagelos, creio que ficaríamos por aqui. Se alguém quiser perguntar ou acrescentar algo, eu vou tentar entrar aqui agora, rapidamente, em duas questões do tópico guerras, para a gente não ficar muito tempo nessa lei de destruição, tá? Mas se alguém quiser ainda registrar algum comentário ou pergunta sobre essa parte dos flagelos destruidores, pode fazer, pode colocar, tá? Vamos então agora para duas últimas questões sobre guerras, que é também do momento atual, né? Infelizmente vivemos ainda hoje na Terra. E Kardec pergunta, o que é que impele o homem à guerra? E vejam que resposta interessante. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessário. Então, nós vemos ainda hoje, né? Pode parecer absurdo numa época tão avançada da inteligência na Terra, dos desenvolvimentos tecnológicos, todos os progressos científicos, né? A gente percebe na Terra, infelizmente ainda presenciamos essas guerras, né? Esses conflitos. Então eles estão deixando claro aqui que isso ocorre devido
a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Em outras palavras, pouca evolução moral, né? Porque aqueles que conduzem a guerra, né, que decidem pela guerra, são muitas vezes seres muito inteligentes, né? Só que a inteligência está escrava do mal. A inteligência está voltada para o mal. E a moral é muito baixa, né? A moral pouco desenvolvida. Então esses que têm uma inteligência tão grande que poderiam usá-la para o bem, a usam para o mal, porque a moral não está desenvolvida. Para a gente perceber como moral e inteligência, que são as duas asas simbólicas da evolução espiritual, nem sempre caminham juntas. Deveriam, né? O ideal seria que caminhassem juntas, mas a gente infelizmente percebe que a inteligência avança, voltada muitas vezes para o mal, né? Mas é inteligência, é progresso, conhecimento intelectual, desenvolvimento, né, da possibilidade do ser humano, mas volta-se para o mal. Então a gente percebe pouca moral, por isso que eles dizem, né, natureza animal, lei do mais forte, né, aquela questão de se impor, de dominar, de posse, de poder. É o orgulho e o egoísmo que os espíritos dizem, né, que são os dois maiores males da humanidade. Então, quando o ser humano está muito preso às más paixões, por isso que eles dizem transbordamento das paixões. Essas más paixões nos fazem, tudo aquilo que o corpo, né, influencia o espírito. O desejo das coisas materiais, a posse, o poder, o domínio, né, a imposição, a força, é a lei do mais forte. Então, essas questões estão voltadas a essa condição de pouca evolução moral, né? Que conduzem, infelizmente, à guerra, ao domínio, à lei do mais forte. Porque não tem essa visão da lei de Deus, né? Não tem essa noção de justiça. Porque a lei de Deus é lei de amor, lei de justiça. A última lei moral que a gente vai estudar, né? É lei de justiça, amor e caridade, que resume ali as leis de Deus, né? Imaginem que se a gente conhece a lei de Deus, como que iríamos escravizar o outro, tirar a vida do outro, né? Para dominar, para possuir mais. Isso mostra, como disseram, a natureza animal, né? Dominando a natureza espiritual. A valorização muito mais da matéria. E concluindo aqui nosso estudo de hoje, então, a gente poderia ver a questão 743, que eles perguntam, que Kardec pergunta, né? Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Aí é aquela questão que todos ansiamos, né? Esperamos. E os Espíritos dizem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, está muito claro, né? Um dia vai desaparecer. Agora, quando? Só Deus sabe. Aí, pessoal, a gente percebe que depende de nós, humanidade. Por isso que nós, quando falamos que estamos aguardando a transformação do planeta Terra em mundo melhor, né? O assunto que se fala no momento, que estamos vivendo a transição planetária, que a Terra vai se tornar um mundo melhor, vai ser um mundo regenerado. Quando vai ser? Não tem uma data fixada. Depende de nós, humanidade terrestre, avançarmos para isso. Enquanto houver guerras, não dá para ter humanidade regenerada, né? Então, podemos prorrogar esse tempo. A gente já poderia estar numa condição de mundo regenerado. Para a gente compreender que não é Deus quem faz, quem determina as datas, depende de nós, humanidade. É livre-arbítrio, nossas escolhas. Nós precisamos melhorarmos-nos, melhorar nossa condição, né? A Jane dizendo a ganância humana, a vaidade, o orgulho, é justamente por aí, né? E então, os Espíritos colocaram aqui duas condições, né?
quando o ser humano compreender a justiça, né? Porque justiça é compreender que o outro tem o mesmo direito, não querer violar o direito do outro, e praticarmos a lei de Deus. A lei de Deus é lei de amor. Quando praticarmos essa lei, não desejaremos nada de mal para o outro. Imagine uma guerra para aquele que compreende a lei de Deus. Por isso que Jesus disse numa bem-aventurança: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quer dizer, essa terra nova que nós esperamos, regenerada, há de ser habitada por pessoas pacíficas. Olha só como faz sentido. Quando a guerra for banida, porque não dá para ter agressividade num mundo regenerado. Agora, quando será? Né? Não sabemos. Vai depender então da evolução da humanidade, apesar que sabemos está ocorrendo, né, os exílios, né, que é outro assunto, mas espíritos que já não têm mais condição de reencarnar na Terra são convidados a seguir para outros orbes, né, mais de acordo com a sua condição moral ainda atrasada, né, com a sua rebeldia, para que eles aprendam a se melhorarem em mundos ainda mais inferiores, né? E por enquanto, então, enquanto a guerra ainda persiste, o que podemos fazer é orar muito, né? Orar muito, vibrando por esses irmãos que se encontram nessas regiões de dor, né? Que isso faça parte das nossas orações diárias, orando por aqueles que enfrentam essa situação tão dolorosa, né? Tão triste, como a gente vê nos noticiários, pessoas que acabam deixando tudo quando conseguem, né? Fica tudo para trás, uma vida que modifica radicalmente por causa da ganância de alguns, né? Desse domínio, dessa imposição infeliz, né? Mas confiemos em Deus, tenhamos fé em um futuro melhor, a humanidade há de progredir e que cada um de nós procuremos fazer a parte que nos cabe, dando bons exemplos de moral, de atitudes cristãs, né? Vivendo quanto mais conseguirmos de acordo com as leis divinas. Vamos encerrando aqui. Deixo aqui mais 2 convites, né? Tem surgido muitas lives aí. Deixo mais 2 convites, vou postar ainda. Amanhã temos uma live pela RTV Harmonia de Brotas. Vamos falar sobre a lei de amor. Será transmitido pelo Facebook e YouTube. Eu acho que amanhã eu devo postar nas minhas páginas aí, se alguém quiser participar, às 20 horas amanhã, dia 12. E no dia 13, né, na sexta, às 20 horas, pelo canal que a Ivani gosta muito, né, Reflexões Amigos da Luz, no YouTube, ou Facebook também, vou divulgar. Então, na sexta, dia 13, vamos falar sobre reencarnação. Então, ficam aí mais 2 convites, né, para aqueles que quiserem acompanhar conosco. Como de costume, né, vamos agradecendo muito a Deus, nosso Pai, porque apesar de tantos problemas, né, como falamos hoje, de tantos flagelos, das guerras, da pandemia, de tantas outras coisas, nossa fé deve ser inabalável. Vamos trabalhar a nossa fé, né, de que Deus é o Pai que ama, é o Pai que nunca nos permite sofrer nada desnecessariamente. Quando a gente começa a desenvolver essa certeza de que Deus cuida de nós, que Deus está atento a tudo que acontece e que tudo que Ele permite é visando o nosso bem espiritual. Então, se nós tivermos esse entendimento, a gente passa pelas adversidades com mais tranquilidade. Vocês concordam? A gente não vai ter pânico, a gente não vai ter medo, porque a gente sabe que Deus está olhando por nós, e está mesmo, com certeza. Deus não dorme. Jesus, os bons espíritos, cuidam muito da humanidade terrestre. Então, que a gente tenha sempre gratidão
porque apesar das dores do mundo difícil, nós vemos, o mundo é difícil, a terra é um mundo difícil para se viver ainda, mas nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo virtudes, valores, nós estamos crescendo espiritualmente, e o que importa é o espírito. Nós vamos deixar um dia essa vida e vamos voltar ao mundo espiritual em melhores condições. Saibamos ser gratos, né? A gente vai se empolgando aqui, fica até emocionado. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença amiga sempre. Muito obrigado, agradeço sempre porque eu vejo esse carinho que vocês oferecem nessas mensagens todas, na participação, com a presença amiga, é muita alegria para o meu coração. Muito obrigado, de verdade, pela presença de vocês, por todas as mensagens tão fraternas, tá? Desejo de todo o coração que Deus nos abençoe a todos, nossos lares, que a gente consiga ficar em paz, que a gente consiga manter essa serenidade tão importante nesses momentos difíceis, né? Que Deus nos fortaleça, nos dê essa visão de seres imortais, que a gente perceba a beleza da vida, que Deus é o Pai infinitamente amoroso. Pessoal, então até a próxima quarta-feira, ou aqueles que quiserem acompanhar a live, né, amanhã ou na sexta, fica aí os convites. Um abraço fraterno a todos, até a próxima oportunidade. Muito obrigado de coração. Até lá.